Fala galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 22 de julho de 2025. No Esporte Cultura de hoje, o Remo apresenta mais um lateral para a sequência da temporada. Tô doido para poder começar já a jogar e ajudar. O Paysandu chega a 6 jogos de vencibilidade em frente ao Amazonas, em Manaus. O time todo tá de parabéns, tá dando certo, graças a Deus. E hoje teremos um entrevistado do Águia de Marabá, que segue na briga por uma vaga na próxima fase da Série D. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Interaja com a gente, participe do Esporte Cultura conosco pelo nosso QR Code que está aparecendo no topo da sua tela e também no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí também, beleza? O Esporte Cultura com o Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Voltou das férias, da pré-temporada. Seja bem-vindo de novo ao Esporte Cultura. Com certeza a sua talvez tenha sido mais agradável que a minha. Um grande abraço, Matheus, Valmir e aquele carinho de sempre para os amigos de casa. E Valmir Rodrigues, boa tarde, Valmir. Boa tarde, maravilha, um abraço. Tá junto do lado dessa fera de novo. Com certeza. Esporte Cultura de hoje começa falando sobre o Remo, que apresentou o lateral direito Nathan Santos. É a 30ª contratação do Leão na temporada. Vamos ouvir o que ele falou na apresentação. Quando eu conversei com o Marcos, ele me apresentou um projeto e eu não pensei duas vezes em vir para cá. Tanto já eu vi um pouco agora no último jogo. A torcida é gigante, fenomenal. E isso ajuda muito a gente dentro de campo ali. A gente parece que com a torcida a gente tem um jogador, 2 jogadores a mais dentro de campo, dá aquela força. E tô doido para poder começar já a jogar e ajudar. Sou um lateral que gosta muito do duelo, que é ofensivamente 1 contra 1, sei jogar por dentro também. Sou um lateral habilidoso, tem bastante força, chega no fundo e, como falei, busca o duelo, jogo por dentro também. E essas são as minhas características. Nathan, que é das categorias de base do Santos, passou também pelo Internacional, no futebol português, e vai concorrer por uma vaga na lateral direita com o Marcelinho, que tem sido titular do Remo, não só na Série B como na temporada, e o Pedro Costa. Olha, o clube do Remo adora contratar lateral direito, né? É uma festa de lateral direito lá do Baenão. Contratou o Marcelinho, está com problema, a gente sabe, não adianta me alongar sobre isso. Pedro Costa, que vem sendo muito aproveitado. Thales fez um grande campeonato no passado, mas se contundiu, foi liberado. Tinha o Cadu, que foi para o Botafogo. E ainda tinha o Madison, que jogou uma partida improvisada, eu acho, pela lateral direito. Espero que o Nathan resolva o problema. O Pedro Costa não tem decepcionado e Marcelinho tem tido altos e baixos, até a gente compreende pelo seu estado psicológico com o problema que teve. É uma urgência que o Remo tinha, Valmir? A lateral direita, especificamente? Olha, eu não diria uma urgência, mas um momento para que ele possa olhar um campeonato tão comprido, grande e desgastante, que desidrata, costumo dizer, como é a Série B. Você vê que quando o Marcelinho ele apresentou problemas psicológicos e até físicos, o momento que o Cadu estava saindo do Remo para ir para o Botafogo, e o Remo ficou com apenas um outro lateral, que foi o Pedro Costa. O Remo, na verdade, está tratando de ter uma supressão de lateral com um número bom, para que ele não seja pego de surpresa, vamos dizer assim, no final da competição. Temos 19 ainda para o segundo turno e mais 2 jogos que faltam, ou seja, 21 jogos para que o clube do Remo consiga seu objetivo, que é o acesso. Inclusive, o Remo divulgou os ingressos para o jogo da partida contra o Avaí, partida que vai ser disputada nesta quinta-feira, às 9h35 da noite, no Mangueirão, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores já podem comprar os ingressos por meio virtual, como já se habituado o torcedor azulino, e também por meio dos espaços físicos nas lojas do Clube do Remo, na sede social. Lembrando que o jogo vai ser disputado às 9h35 da noite no Mangueirão, quinta-feira, a partida que vai encerrar a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fenômeno Azul convocado novamente para encher o Mangueirão. Falando da Série B, 4 jogos abrem a 18ª rodada da competição hoje. Algumas partidas interessam diretamente Remo e Paysandu. Vamos conferir os jogos? O Operário Atlético Goianiense abre a rodada às 7 da noite lá no Paraná, no Germano Kruger. Na sequência, o Atlético Paranaense enfrenta a Ferroviária às 8 da noite na Liga Arena. Por que esse jogo interessa a Remo e Paysandu? Porque se o Atlético vencer, ele ultrapassa o Remo na tabela de classificação. E se a Ferroviária empatar ou ganhar, o Atlético ultrapassa o Paysandu
nas últimas posições do campeonato. Às 9h30 o Atlético recebe o Coritiba lá na Arena Sicredi e às 9h35 o Vila Nova encara o CRB no Oba. Outro jogo que o torcedor do Remo está de olho, porque se o Vila Nova vencer, também ultrapassa o Remo na tabela de classificação. O Remo encerra a rodada, tá? Então, muitos torcedores azulinos vão estar com os secadores ligados até chegar à quinta-feira. Você já reparou que os jogos que interessam ao Remo não interessam ao Paysandu, no caso, Vitória, né? O Remo sempre torcendo por um e o Paysandu por outro. E vice-versa, né? No caso aí do Ferroviária e Atlético Paranaense, o Paysandu torce para o Atlético Paranaense porque ele tira do caminho a Ferroviária para não atrapalhar o Paysandu. E se o Atlético vencer, o Remo não vai gostar, porque acaba tirando ele da posição de G4. Olha aí, Ivo. É um sobe e desce cruel e é uma tensão constante. Isso vai ser renovado, não vai ser só nessa semana, não. Nas próximas semanas, esse sobe e desce vai acontecer. E, é claro, o importante é que Remo e Paysandu joguem bem e consigam realmente concretizar vitórias importantes para a sua classificação. É importante também ficar nesse jogo do Operário com o Atlético Goianiense, que o Operário está 1 ponto acima do Paysandu na tabela. Então, um jogo também que o torcedor bicolor vai acompanhar com atenção. Ainda falando da Série B, a CBF divulgou a tabela detalhada da competição da 21ª à 24ª rodada do campeonato. Em outras palavras, das primeiras rodadas do segundo turno, tá? Vamos começar pelo Remo. Os jogos do Remo são marcados para os seguintes dias, horários e locais. 9 de agosto, no sábado, 4 da tarde, América Mineiro e Remo no Independência. Dia 16 de agosto, também no sábado, também 4 da tarde, Remo e Botafogo de São Paulo no Mangueirão. Dia 23 de agosto, outro sábado, às 4 da tarde também, Coritiba e Remo no Couto Pereira. E no dia 28 de agosto, numa quinta-feira, às 9h35, Remo e Criciúma no Mangueirão, as 4 primeiras rodadas do retorno da Série B para o Remo. Já no lado do Paysandu, os 4 primeiros jogos do segundo turno são marcados para os seguintes dias, horários e locais. 11 de agosto, segunda-feira, 9h30, Paysandu e Vila Nova na Curuzu. No dia 17 de agosto, que é domingo, às 4 da tarde, Chapecoense e Paysandu na Arena Condá. No dia 24 de agosto, também domingo, a equipe bicolor vai viajar de novo para fora do estado. Daqui a pouco a gente vai conferir o confronto. Na verdade, o Paysandu recebe o Operário às 4 da tarde na Curuzu. E aí sim, no dia 30 de agosto, o Paysandu viaja para Alagoas, enfrentar às 4 da tarde o CRB no Rei Pelé. Assim está organizada o início da segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a gente fala do Águia de Marabá, que com a goleada contra o Independência na última rodada da Série D, ficou muito perto de garantir a vaga à próxima fase do campeonato. E sobre o Azulão, a gente recebe no Esporte Cultura de hoje o treinador Silvio Criciúma. Muito boa tarde, treinador. Parabéns pela campanha feita até então na Série D do Campeonato Brasileiro. Me fala um pouco sobre a análise que você faz da temporada do Águia e também a expectativa para essa última rodada, que o Águia só depende de si para conseguir classificar. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, grande prazer estar participando com vocês e, acima de tudo, né, falando dessa condição do Águia de depender única e exclusivamente das suas forças de classificação à próxima fase. Tivemos um ano já bastante com bastante jogos importantes, né, incluindo os enfrentamentos com o Remo e Paysandu, também contra a Tuna, né, que é nosso concorrente, adversário na Série D, mas chegando nesse momento da competição, depois de atravessar a nossa pior sequência na temporada, né, que foi uma sequência de 3 derrotas, e ter um empate contra o Manaus e agora uma vitória convincente, né, diante do Independência, nos dando a condição de dependência única na última rodada, e assim vamos fazer. Jogar pela nossa vitória, ainda visando a 3ª colocação do grupo, né, para se manter forte para essa sequência do campeonato. A gente entende também que o mata-mata é outra competição e a gente cresce na hora certa. O Águia aqui na temporada tem 28 jogos, com 8 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, 37 gols marcados e 41 sofridos. Ivan Amaral. Silvio, é um prazer recebê-lo aqui no programa. A gente, evidentemente, paraense, torce muito pelo sucesso do Águia, como torce por todos os clubes do Pará. O Águia tem uma boa estrutura profissional, talvez tenha o clube do interior do estado que mais tem recursos para colocar a sua equipe em campo. E o que tem acontecido nesta temporada no Águia é um sobe e desce constante.
A equipe tem apresentado excelentes atuações, como teve no início do campeonato, teve uma baixa muito grande e agora parece que vamos ter uma melhorada na reta final da competição. A que você atribui essa instabilidade de atuações da equipe do Águia? Oi, Ivo, as tentativas elas são sempre de melhoras, né? Através dessas tentativas foram feitas algumas contratações e o grupo foi bem rodado ao longo desses 28 jogos. Você ganha em alguma coisa, perde em outra, né? Nós não conseguimos, talvez essa tenha sido a nossa vitória convincente, mas nas outras ocasiões tivemos muitas situações de ter a condição de fazer dentro do jogo a vitória, né? E ela escapa por uma bola que bate na trave, por um erro, coisas do futebol. Nesses números relatados aí de 8 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, tivemos algumas derrotas, né? 2 ou 3 pelo menos no último lance da partida. Tivemos empates, 4 pelo menos, que valeram vitória, classificação, conquista para nós através dos pênaltis, né? O que vale ressaltar é que o Águia chega nesse final de julho, né, com objetivos internos conquistados no que diz respeito ao Campeonato Paraense, que é o calendário, né, para o ano seguinte, e vivo no seu maior objetivo, que é o acesso à Série C. E, logicamente, que acreditando que o bom momento, o melhor momento do ano, tenha se iniciado através dessa vitória do último jogo. Silvio, é o Valmir Rodrigues aqui, obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui. Queria te perguntar, você mesmo falou que a próxima fase, estamos todos nós torcendo para que o Águia esteja na próxima fase, né, só depende dele, é um outro campeonato, é uma outra competição. Como é que você avalia o seu elenco para a próxima competição, que é uma competição mais difícil, mais dura? Como é que você avalia esse momento da competição? Então, com os últimos jogos, a sequência que a gente teve de 3 derrotas, né? E cabe salientar que o presidente, com a sua diretoria, se manteve equilibrado, a diretoria se manteve equilibrada de seguir com o trabalho que iniciou lá em novembro do ano passado, né? E a gente segue com esse objetivo forte do acesso. Ele passa por alternâncias, né? Uma delas, citada por muitos, é que, logicamente, a gente precisa confirmar a nossa classificação, né? Vencer esse último jogo para, talvez, conseguir uma terceira colocação, mas é provável que o Manaus também consiga a sua vitória e consiga o terceiro lugar e nós sejamos quarto na competição para enfrentar o Altos, né? Que foi a equipe das 4 divisões brasileiras que perdeu a invencibilidade agora no último jogo, no último lance da partida. Mas é o que eu tenho frisado para todos, para a imprensa local, para o grupo de atletas, para a diretoria, para os torcedores, quando eu cruzo. O mata-mata, ele é outro campeonato, né? E a diretoria, logicamente, também, né, com essas perdas que a gente teve ao longo do campeonato, no caso de confirmação da classificação, e é nisso que nós acreditamos, vai fazer contratações pontuais, né, para que a gente reforce a equipe nesse momento mais importante do ano de 2025. Caso o Águia passe na terceira colocação, até então enfrentaria o Imperatriz do Maranhão na outra fase do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, pedreira de qualquer forma. Silvio, daqui a pouco a gente vai encerrar a entrevista, mas antes disso, eu queria que você avaliasse seu trabalho no Águia na temporada. A gente falou sobre uma certa instabilidade que o Águia apresentou no ano de 2025, mas mesmo assim a diretoria do Águia optou por manter você no cargo. Eu queria saber como você avalia o seu trabalho no Águia e, logicamente, as perspectivas que você tem para esse confronto contra o Gás. Por quê? O Águia entra nessa condição de depender só de si e vai jogar contra o adversário que não briga mais por nada na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, depende muito desse resultado. O futebol ele é avaliado em cima de resultado, né? Não em cima de trabalho, do dia a dia, do que acontece durante uma semana, na preparação, né? Depende única e exclusivamente, vamos dizer, dessa nossa classificação ou não para avaliação do trabalho. Até aqui, né, essa foi a pergunta que você me fez, a gente tem conquistado os objetivos, né?
A nossa eliminação na Copa Verde, ela foi sofrida, porque a gente perdeu para o Manaus, num jogo que a gente estava ganhando, vencendo, e vacilamos num lance individual, acabamos perdendo a nossa classificação para seguir adiante na Copa Verde. No Campeonato Paraense, a gente foi eliminado pelo Paysandu no Mangueirão, num lance bastante duvidoso, né? Enquanto 2-1, um pênalti muito claro para nós, e o terceiro gol do Paysandu, uma falta que foi invertida, né? Então, ou seja, conseguimos cumprir na condição dessa força de Remo e Paysandu a manutenção de uma junto com a Tuna, né, de terceiro e quarto, para brigar pelos objetivos. E agora tudo muito direcionado ao aproveitamento da Série D, né? Os objetivos para o ano de 2026 foram conseguidos. Esse ponto fecha, né? Se foi com aproveitamento bom ou não, se foi com mais derrotas do que vitórias, mas os objetivos foram conseguidos. E acima de tudo, até o momento, são 28 jogos, né? Com mais 29. Não é fácil para treinador, na prateleira, né, que eu me encontro, se manter 30 jogos numa equipe. Então, acho que se isso aconteceu, é porque tem trabalho, é porque tem direção, é porque tem caminho reto acontecendo, e é nisso que eu acredito. Para você ter uma ideia, nenhum treinador do Remo e do Paysandu conseguiu esse número na temporada, e se a gente for levar em consideração a nossa realidade, só o Inácio Neto conseguiu chegar no número semelhante de jogos. Ivo. Silvio, com a sinceridade de sempre, que caracteriza a sua resposta, o que me espantava muito durante o programa aqui, durante vários programas desse ano, é o número de reforços que eram anunciados para o Águia. Era raro o programa, olha, chegou mais um lateral para o Águia, chegou mais um meio-campista, chegou mais um centroavante. Foi um número, acredito eu, sem estabelecer a conta, grande de contratações. Como você avalia esses reforços? Ajudaram mesmo ou nem todos conseguiram impressionar favoravelmente? Ivo, nós não conseguimos a liga, né, dentro do campeonato, o encaixe. Nós já rodamos no grupo, hoje tem 30, né, mas já passaram mais 26, são 56, com uma grande possibilidade de classificação e vir pelo menos mais 3 ou 4, ou seja, 60 atletas numa temporada. É muito jogador, é muito atleta, acaba dando sinal, né, de que essa liga não demorou a acontecer. Logicamente que as medidas foram tomadas, né? A direção, eu enfrentei aqui no Águia 3 circunstâncias pesadíssimas para um treinador, que é 5 jogos sem vencer, 3 derrotas seguidas e tomar goleada, né? Tudo bem que a goleada a gente tomou para o semifinalista do Mundial de Clubes recente, com o mesmo time. Mas foram situações pesadas. E o presidente, né, me manteve nessas situações todas. Logicamente que daí foi necessário, por parte deles, no entendimento deles, né, a troca de atletas para buscar um time ideal, um time forte, para brigar pelo objetivo principal do ano, né, que é o acesso à Série C. É isso, Silvio. Agora os desafios vêm para a próxima fase, né? E como a gente sabe, os jogos eles ficam na plataforma, aí uma emissora de streaming que compra os direitos, os jogos ficam lá. A pergunta é, a gente sabe que o campeonato é de muitas equipes, é um campeonato de 124 equipes. 124 né? no total da. O que dá para extrair, o que dá para acompanhar dos adversários? Você consegue acompanhar aquilo que lhe interessa, ver os jogos? Como é que você faz? Não, hoje futebol já de muito tempo, né? Estou indo para 15 anos como treinador e adoro o que eu faço, tenho prazer em assistir jogo de futebol, né? Até porque é necessário. Logicamente que a preparação, eu trabalho dessa forma, né? Eu sempre uso a semana para esmiuçar o adversário, ver jogos do adversário, o próximo, né? E estudar suspensões, escalações, assistir os jogos para que a semana seja toda destinada ao adversário. E, logicamente, que essa semana é do Gás, um adversário que a gente já enfrentou na estreia do campeonato, apesar também de já ter ocorrido muita mudança lá. E direção total, né, total nesse jogo de domingo, né? Mas só
respondendo à colocação anterior, de possíveis adversários nossos, no caso de classificação, né, que passaria aí por 3, pelo menos, né, Altos, Sampaio Correia ou Imperatriz, provavelmente seria um desses, seria um adversário nosso, aí sim, né? Uma semana vai ser pouco para esmiuçar novamente esse próximo adversário num outro campeonato, numa outra situação, mas eu vou tratando semana a semana para ficar mais claro e objetivo a preparação, o trabalho tático, a formação em cima do próximo adversário. Silvio, muito obrigado pela participação no Esporte Cultura. Grande abraço para você e sucesso na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, né? Em nome da Tuna, falo aqui que Águia e Tuna estão representando bem o Estado e seria muito importante, né, para o Estado ter o acesso desses dois. Agradeço aí, eu sei que tem a torcida, né, de todos, de vocês, de Belém, enfim, e que consigamos chegar no final de 95 com sucesso para todos, né? Remo, Paysandu, Águia e Tuna aí que estão jogando os campeonatos, tá? Grande abraço. Grande abraço, Fernando. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Paysandu, seleção brasileira e muito mais. Não sai daí. Esporte Cultura de volta agora para falar sobre o Paysandu. Depois de passar 12 rodadas sem vencer na Série B, o Papão emplacou uma sequência de 6 partidas de vencibilidade no campeonato, tornando-se o clube com a maior sequência atual de jogos sem perder, com 4 vitórias e 2 empates. Agora o Paysandu foca no jogo de amanhã contra o Amazonas, em Manaus. E o Papão vai tentar manter a sequência positiva para se consolidar fora da zona de rebaixamento. A gente vai acompanhar agora o que falou o atacante Diogo Oliveira a respeito desse momento e também da partida contra o Amazonas. Nosso grupo está muito unido, como eu sempre falo aí, a união faz a força, né? E nós estamos todos juntos aí nessa e pensando a jogo, partida a partida, e dentro de campo nós estamos deixando tudo de nós. Estamos pensando em um só objetivo para conseguir tirar o Papão dessa situação. O encaixe do time está dando certo, graças a Deus. Tem jogadores muito bons, a confiança voltou também de muitos jogadores. O time todo tá de parabéns, tá dando certo, graças a Deus, e estamos conseguindo terminar em gols. Diogo Oliveira, que tem 6 jogos com a camisa do Paysandu na Série B, 3 gols marcados, já se tornou artilheiro do time no campeonato. Diga-se que um no repá, né? Com o gol dele, Paysandu no repá, né? Ou seja, é o artilheiro não só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, porque os gols deles deram vitórias para o Paysandu, que agora encara o Amazonas, que embora seja o lanterna do campeonato, está 1 ponto atrás só do Paysandu. Também de produção, né? Ganhou o Botafogo na rodada passada. Perfeito. Olha, Matheus, eu estou em falta com o Diogo Oliveira. No comentário que eu escrevi domingo no jornal, eu disse que o Diogo Oliveira precisava ainda, para mim, provar suas reais qualidades. E depois daqueles 2 gols contra o Curitiba, o que é que a gente pode dizer? Ele já é alto, subiu uma barbaridade, cabeceou escolhendo o canto certo. Não foi fácil, não. Uma cabeçada que parece fácil, mas foi muito bem executada. O Diogo Oliveira realmente é um centroavante que chegou com muita desconfiança da torcida, jogava num time pequeno lá, parece Plaza Colonna, lá do Uruguai. Foi descoberto por alguém do Paysandu e está dando conta do recado. Posição de centroavante hoje, eu tenho dito, é um dos empregos mais difíceis de exercer. Porque cada vez o cara é cercado por um batalhão de gente, não é como no passado, onde o centroavante só tira o zagueiro central pela frente. Então, o Diogo Oliveira me parece que é uma solução boa que o Paysandu encontrou nesta temporada, pelo menos até aqui. O Diogo Oliveira, que tem 1,94 m de altura, Ivo. E sobe tudo aquilo, né? Exatamente. E ele chegou no Paysandu, nessa leva de novos contratados que o Paysandu fez para a sequência da Série B, e muito se imaginava que ele seria explorado justamente dessa forma, por meio do jogo aéreo, de um sistema ofensivo do Paysandu que melhorou como um todo dentro da competição. Olha, esse gol de cabeça, um dos gols de cabeça que ele fez, ele deve ter chegado pelo menos a uns 2,20 mais ou menos de altura. Com certeza. Já que ele tem 1,93, não é isso? 1,94. 94, deve subido aí uns 20 ou 30 centímetros. E subiu, eu acho que daqui para frente o Paysandu deve trabalhar esse tipo de jogada, porque está provado que quem consegue fazer uma boa assistência vai ter um bom resultado, porque ele é um bom cabeceador e ele tem uma coisa que, além de ser alto, ele tem uma coisa que é fundamental. Não basta ser alto,
campeonato, existe uma coisa chamada tempo de bola. E nos 2 gols você percebe o tempo de bola do Diogo Oliveira. Esse é um grande mérito. Não esquecendo os magníficos cruzamentos, né? Foram 2 cruzamentos do Heverson perfeitos para a cabeçada dele. Aliás, o Paysandu adora centroavante gigantesco, né? Teve um anterior ao Daniel Amorim. O Daniel Amorim, você lembra dele? Também 1,90 m e pouco, mas não conseguiu tanto sucesso quanto o Diogo Oliveira está alcançando no momento. De centroavante grandalhões de Paysandu, eu lembro do Quirus também, na Série C. É o mais de alto. 2012. Você lembra? Não, Quirus. Quirus. É lá do Central de Caruaru. É esse que eu queria me lembrar. E depois veio o Daniel Amorim também. Exatamente. O Diogo Oliveira também que acaba sendo importante para o setor ofensivo do Paysandu na fase de construção, porque ele é um jogador que prende a bola. O Paysandu é um time de muitas ligações diretas e com o Diogo isso já melhora, que é um jogador que consegue proteger a bola, fazer o time sair de trás, etc. E olha, serve também, desculpa, Matheus, serve para a gente fazer a seguinte reflexão. O Paysandu vem nessa crescente com 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, não conseguiu repetir as escalações. O Claudinei Oliveira vem se virando para montar uma equipe. O Rossi, que até então era o principal jogador, agora ele está na posição de coadjuvante. Você vê que os jogadores da janela que o Paysandu trouxe viraram exatamente titulares, opções para o treinador e são solução a partir de agora, né? E o Pará avança no futebol feminino com um novo investimento articulado entre a FPF e a CBF. A Federação Paraense de Futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, garantiu um novo recurso financeiro voltado exclusivamente ao fomento do futebol feminino no Pará. A iniciativa vai ter como foco ampliar o número de competições no estado, qualificar árbitras, delegadas e profissionais da área, além de criar oportunidades a atletas e clubes. E o presidente da FPF, Ricardo Gluckpol, fala um pouco mais sobre a iniciativa. Vamos conferir. Bem, pessoal, estamos hoje aqui na CBF com a Aline Pellegrino, que é gerente de competições da CBF, ex-atleta da Seleção Brasileira, legend da FIFA, legend da Conmebol, para fazer mais um importante anúncio, dessa vez para o futebol feminino do Pará. Através da CBF, né, Aline, teremos agora mais competições promovidas no nosso futebol feminino, onde a gente vai conseguir agora com isso fomentar a arbitragem, delegados, ambulância, equipamentos para as nossas meninas. Vim te agradecer pessoalmente e dizer que esse apoio é fundamental para o nosso futebol feminino no estado do Pará. Obrigada, presidente Ricardo. A CBF que agradece o engajamento das federações estaduais, através do CBF Transforma, que tem chegado aí, né, em todas as regiões, fomentando as competições femininas de base na categoria sub-15, sub-17, sub-20. Isso reflete nos filiados, disputando também as competições nacionais, como é o caso dos filiados hoje do Pará, que estão disputando tanto o Brasileiro Feminino sub-17 quanto sub-20. Então a gente fica muito feliz e deseja sucesso nas próximas competições. Nos últimos anos, o Pará tem se destacado como uma das federações estaduais mais atuantes na modalidade. Entre 2022 e 2024, o número de competições femininas organizadas saltou de 3 para 8, um crescimento de 166%. Em partidas realizadas, o avanço foi de 76 para 219 jogos, o que representa um aumento de 188%. E para este ano estão previstas 12 competições locais, o que representa um crescimento de 300% em relação a 2022. E a gente tem visto isso, de certa forma, aqui no futebol paraense, com o Remo Paysandu disputando campeonatos nacionais, a própria Tuna Luso, na cobertura que a Cultura, por exemplo, dá ao Campeonato Paraense de Futebol Feminino. E agora o futebol feminino regional recebe esse suporte da CBF. Com as bases também, né? Você usa 17, o 15, o 20, o sub-20. É um objetivo do Ricardo Gluckpol, através da federação. Logo quando ele chegou, o discurso era esse, de aumentar. A federação tinha cerca de 1.000 e tantos jogos, conferindo todas as categorias, em todas as bases, em todas as suas dimensões. O objetivo é chegar a 5.000 jogos por ano. Então, ele terminou o primeiro ano com 2 alguma coisa, está indo para 3, quer chegar nos 4 e no final 5.000 jogos, com categoria de base, enfim. Voltando ao feminino, é sem dúvida um grande impulsionamento que vai dar para o nosso futebol esse recurso, porque, na verdade, nós já estávamos precisando, porque o Ivo sabe disso, nos anos 80 nós brilhamos aqui no futebol feminino, tinham grandes jogadoras que disputavam campeonatos brasileiros quando o futebol feminino estava forte no Brasil, né? Só me lembro do João Adário, com seu time Fuzuê, foi o grande incentivador do futebol feminino no Pará. É bom lembrar o nome dele.
A seleção brasileira feminina retomou os treinamentos na Copa América. Após conquistar 2 vitórias recentes, 2-0 contra a Venezuela e uma goleada de 6-0 sobre a Bolívia, o Brasil se prepara para o jogo contra o Paraguai, válido pela 4ª rodada da fase de grupos, que será realizada na terça-feira, às 9 horas da noite, no estádio Gonçalo Poço Ripalda, em Quito. O jogo coloca frente a frente 2 jogadoras que brigam pela artilharia do campeonato. A paraguaia Cláudia Martínez, que tem 4 gols, e a brasileira Carolyn, com 3 gols. Inclusive, a atacante brasileira falou sobre o confronto. Vamos conferir. Com certeza, mas acredito que a gente tem que entrar muito bem focada, muito bem concentrada. O Paraguai vem numa evolução muito grande, tanto é que eles estão pontuando bastante, fazendo bastante gol na competição. E acho que a gente está preparada para poder entrar dentro de campo e também tem uma rivalidade, então a gente também quer fazer história, continuar fazendo. Então acredito que o Brasil vem muito forte para esse duelo aí. Acho que é muito bom assim, estar disputando pela artilharia, acho que as coisas acontecem naturalmente. É muito bom poder fazer um hat-trick também. Acredito que eu tenho que pensar um jogo de cada vez, ajudar da melhor forma a seleção em si, e sendo com gol, sendo com assistência, sendo, dando o meu melhor ali também defendendo. Acredito, estou muito confiante, isso me dá confiança, acredito que eu vou muito para cima para poder ganhar também essa artilharia, mas acho que tem que pensar um jogo de cada vez. Lembrando que a partida vai começar hoje, a partir das 9h30 da noite, com transmissão da TV Cultura do Pará. Brasil que está com 100% de aproveitamento na Copa América e busca mais um título da competição. E a seleção brasileira masculina está convocada para a American Cup de basquete, que será realizada. Ivo, obrigado pela participação. Valeu. Obrigado, Valmir Rodrigues, e a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.